Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre o DNA. O DNA ele é uma molécula que a gente vem falando, acho que desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro encontro lá em fevereiro. E toda vez que a gente fala em DNA, quais são as palavras, as frases que a gente usa na sala de aula? Material genético, comando celular, transferência de características aos descendentes. Não é basicamente isso que a gente fala? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, de maneira introdutória, sobre essa molécula tão importante para a existência da vida de todos os seres vivos, tá ok? Que é o DNA. Tanto o DNA quanto a molécula de RNA, eles são compostos orgânicos. Não sei se vocês se lembram, mas também no início da nossa disciplina, ainda quando a gente estava presencial, nós falávamos de compostos orgânicos e de compostos inorgânicos. Lembra dos inorgânicos? Quais eram? Água e sais minerais. E todos os outros que nós estudamos eram compostos orgânicos. Carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, tá ok? Inclusive, DNA e RNA são compostos orgânicos. Tanto o DNA quanto o RNA, eles podem também ser chamados de ácido nucleico. Então, quando a gente fala ácido nucleico, pode estar se referindo tanto à molécula de DNA quanto à molécula de RNA. Um ácido desoxirribonucleico, ele vai ser um composto orgânico, tá? E ele vai ter todas as instruções genéticas, todos os comandos que vão coordenar todo o funcionamento de todos os seres vivos, inclusive de alguns vírus, e vão estar sempre transmitindo essas características para os descendentes. Então, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ele é o chefão do nosso organismo. É ele que comanda todo o maquinário do nosso organismo, das nossas células. É ele que contém, vamos dizer assim, um segredo, né? A chave, as instruções genéticas para coordenar o desenvolvimento dos processos metabólicos que acontecem nos seres vivos. Tá joia? O que é um composto orgânico? Uma característica de composto orgânico. Eles vão ter alguns átomos na sua formação, que a gente até falava CHOMP, para facilitar a memorização, que é átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Tá ok? Esses 5 átomos. Polinucleotídeo. Essas moléculas de DNA, a gente fala que são moléculas de polinucleotídeo. Vamos fazer uma comparação aqui com um trem de ferro. O polinucleotídeo, eu poderia comparar toda essa estrutura do trem. Cada vagãozinho que forma o trem é um nucleotídeo. Então, se eu pego vários nucleotídeos, eu tenho, então, polinucleotídeos. Esses nucleotídeos, portanto, eles são monômeros, ou seja, são a menor unidade de um polinucleotídeo. Então, se eu pegar vários nucleotídeos, eu tenho polinucleotídeo. Beleza, até aí, né? Fazendo essa comparação com o trenzinho. Os nucleotídeos, gente, eles vão ser formados sempre por 3 estruturas. Todo nucleotídeo. Eu vou ser formado por um grupo fosfato, um açúcar pentose. O que significa um açúcar pentose? Olha aqui essa figura em vermelha. Pentose é que ele tem 5 moléculas de carbono. Dá para contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ok? E uma base nitrogenada. Então, todo nucleotídeo, ele vai ser formado por um grupo fosfato,
um açúcar pentose com 5 carbonos e uma base nitrogenada. Sempre. O que vai diferenciar um nucleotídeo de outro vai ser justamente a base nitrogenada que vai variar. O grupo fosfato e pentose sempre vai ter. O que diferencia, então, um nucleotídeo de outro é a base nitrogenada. Vocês podem estar reparando aqui embaixo, ó, nessa pentose, esse açúcar, que tem dois tipos, ribose e desoxirribose. Então, esse açúcar, vocês vão ver que pode ser de dois tipos. O que vai diferenciar? Nós vamos falar aqui, se for ribose, é açúcar de RNA, ó, ribose RNA. Começa com R, para facilitar. Se for o açúcar pentose do tipo desoxirribose, vai ser uma molécula de DNA, ó. Desoxirribose, DNA. Os dois começam com D. Isso aí é só para memorização. Então, olha lá. Aqui eu tenho essa figura mostrando, portanto, um nucleotídeo, que vai ser sempre formado por o grupo fosfato, o açúcar do tipo pentose, com 5 carbonos, e a base nitrogenada. Olha só, como que eu vou saber se é um DNA ou um RNA? Trouxe aqui para vocês essa imagem. Reparem aqui que no açúcar, eu tenho que olhar o açúcar para eu distinguir, principalmente. Olha só, aqui eu tenho uma pentose com 5 carbonos e reparem que ela tem um grupamento de hidroxila, OH. Portanto, ela é uma ribose. Se ela é uma ribose, eu estou me referindo a uma molécula de RNA. Quando eu tenho essa mesma pentose, porém ela perde um átomo de oxigênio, ela fica só com o hidrogênio aqui ligado ao carbono 2, eu tenho uma desoxirribose. Portanto, eu estou me referindo a uma molécula de DNA. Então, é dessa forma que eu diferencio se é uma molécula de DNA ou RNA, principalmente pelo tipo de açúcar. Ribose, RNA. Desoxirribose, DNA. Tá ok? Agora, que outras informações importantes? Então, de fato, o que vai diferenciar um nucleotídeo de outro é o tipo de base nitrogenada. Existem 5 bases nitrogenadas na natureza: adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Essas 5. Vocês, obviamente, não precisam decorar, mas eu trouxe aqui as fórmulas químicas delas. O que diferencia praticamente essas bases umas das outras? O tamanho. Repara aqui que a adenina e guanina, elas são maiores, elas são formadas aí por 2 anéis aromáticos. E aqui a timina, citosina e uracila, elas são menores. Elas são formadas apenas por um anel aromático. Tá joia? Então, resumindo e lembrando, tanto o DNA quanto o RNA vão ser formados por grupo fosfato, um açúcar pentose. Essa pentose, se for uma ribose, é um RNA. Se for uma desoxirribose, é o DNA. E por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é que vai mudar de um nucleotídeo para o outro. Quais são as bases nitrogenadas que existem? Adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Beleza. Essas bases nitrogenadas são classificadas em 2 grupos. Elas podem ser purinas, que é a adenina e a guanina, ou elas podem ser pirimídicas. As pirimídicas vão ser timina, citosina e uracila. Aí vocês vão falar assim, Camille de Deus, como que eu vou decorar isso? Mais uma vez, uma analogia, um macetinho bobo, mas que ajuda a gente a decorar. Qual, quando eu falo assim, substância mais pura que existe, o que que vem na cabeça? Ou pelo menos deveria vir? Água. Então, ó, água. Aí vocês fazem a associação. Adenina, guanina. Elas são purinas. Tá ok? Isso aqui é só para vocês lembrarem. Tá? E tudo que não é purina, o restante que sobrou é pirimídica.
Então, é timina, citosina e uracila. Tá ok? Bom, além desse açúcar que diferencia a molécula de DNA e de RNA, as bases nitrogenadas também vão diferenciar um nucleotídeo de outro. O DNA, gente, ele vai ser formado por essas 4 bases nitrogenadas: ou adenina, timina, guanina e citosina. Então, reparem aqui, ó, que a diferença vai estar na timina. Se eu pegar uma molécula de RNA, ele vai continuar tendo adenina, guanina e citosina. Olha aqui nessa outra figura. A base que vai entrar aqui no lugar da timina vai ser a uracila. Então, se eu pegar uma molécula, olha aqui, acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho meu nucleotídeo, ó. Aqui em vermelho, essa bolinha é o grupo fosfato. Aqui em laranja eu tenho o meu açúcar, a minha pentose. E aqui, ó, em cinza tem minha base nitrogenada. Como que eu sei que é um RNA? Por 2 motivos. O meu açúcar tem que ser do tipo ribose. E se eu tiver aqui uma base nitrogenada do tipo uracila, necessariamente é um RNA. Como que eu sei que é um DNA? Eu tenho que necessariamente ter o meu açúcar do tipo desoxirribose, tá? O meu açúcar pentose. E aqui as bases nitrogenadas podem ser adenina, guanina, citosina e timina. Reparem que a timina só tem em molécula de DNA. Então, tá aí uma outra forma bacana de diferenciar. Algumas características do DNA, né, que é esse polímero, né, essa cadeia grande de nucleotídeos. Todo material genético, ele é o nosso material genético. Todo ser vivo, ou seja, todo ser que tem células e outras características que o definem como ser vivo, tem material genético. Inclusive as bactérias. Lembra que a gente fala lá dos seres procariotos? Apesar desse material genético não estar compartimentalizado pela carioteca, ele está espalhado ali no citoplasma, mas ele tem material genético, tá joia? Onde que a gente encontra esse DNA, esse material genético? No núcleo, lá dentro, né? Envolto pela carioteca em seres eucariotos e espalhado no citoplasma em seres procariotos. A gente encontra naquela organela celular responsável pela respiração, lembra as mitocôndrias? Até por isso que eu brinquei em algumas aulas passadas que as mitocôndrias são heranças maternas, porque a gente recebe, a gente herda as mitocôndrias da nossa mãe. As mitocôndrias também possuem DNA, material genético. E os cloroplastos, que são organelas responsáveis por realizar a fotossíntese nos vegetais. Tá joia? Por muito tempo, acreditava-se que as proteínas que eram nosso material genético. Acreditavam-se nisso. Elas são muito importantes, sim, estrutural, para as nossas características, sustentação e tal. Só que não é o nosso material genético as proteínas. O DNA, sim, que é o nosso material genético. É ele que é o cara, é ele que é o chefão, é ele que tem todas as informações para funcionamento perfeito dessa maquinaria que é o nosso corpo, dessa maquinaria que é a célula. Então, o DNA, sim, que é o chefão, que é o cara. Ele tem todas as informações necessárias para que um indivíduo seja construído, seja formado. Então, as informações, vamos dizer, a chave secreta, essas informações estão no DNA. Ele tem as informações, mas não é ele quem faz. Ele não é o cara da ação. Nós vamos ver nas cenas dos próximos capítulos, da próxima aula, que ele tem as informações de como se faz, mas não é ele quem faz. Tá joia? Então, isso a gente continua conversando amanhã, na próxima aula. Um beijo, bom descanso e bons estudos.